O que aconteceu com o nosso Coringudo, né? Ah, Corinthians, hein? Ainda bem, mais um ano fazendo a torcida palmeirense feliz. 4 anos sem títulos, né? Eu não acredito que o Corinthians vai disputar o título brasileiro, né? Que é o único campeonato que o Corinthians está ainda vigente disputando. Então pode-se dizer 4 anos sem títulos. Corinthians chegando em torneio sul-americano, mais um ano batendo o dedo lá na catraca da Sul-Americana, da Conmebol, acesso negado. Mais um ano, Corinthians. E dessa vez, acho que não causou surpresa nem pro próprio corintiano, porque obviamente que quando o tal do deixar chegar, quando o Corinthians foi passando de fase, eu falava, não, tem que brecar o Corinthians, se não brecar, uma hora vai chegar e vai bater campeão. Mas a gente via aquela equipe lá do Vanderlei Luxemburgo que tava indo, e o esquema corintiano era o seguinte: praticar o antijogo, tentar amarrar o máximo e tentar levar para decisão de pênalti, um gol cagado de Yuri Alberto, milagres atrás de milagres do Cássio. E uma hora essa tática não ia dar certo. Toda hora essa tática ia dar certo, uma hora ia falhar. Falhou. E por méritos do Fortaleza, tem que também se reconhecer isso também, né? Para existir um time derrotado, tem que ter um vencedor. Então, com totais méritos, mas também houve-se motivos para o Fortaleza se classificar. Foi a péssima jornada corintiana, e que já não é de hoje. Se for pegar só esses confrontos mais recentes, o jogo da ida contra o Fortaleza em Itaquera, que já tinha salientado em outros vídeos, falando que o Corinthians foi refém do Fortaleza. O Corinthians não conseguiu dominar um Fortaleza em Itaquera. Eu já estava meio que vislumbrando aquilo. Será que no Castelão vai jogar? Então o corintiano responde, jogou? E aí teve o jogo o clássico majestoso no Morumbi. Equipe reserva, somente Cássio e Gil. Igualmente, o time titular não jogou nada. O São Paulo tranquilamente passeou no Bosque. Foi lá e conseguiu vitória tranquila. Jogo da volta, Castelão, Fortaleza 2-0. Mas com... isso eu falo, eu de telespectador assistindo o jogo. Como torcedor, eu vi um Fortaleza totalmente focado. Não vou dizer que o Fortaleza estava tranquilo, mas estava focado e decidido. Dá sim para poder conseguir a classificação. E o Fortaleza jogou para isso. E o Corinthians, desde o início, era querer usar aquela tática do Luxemburgo. Não temos capacidade para poder ganhar em tempo normal. Vamos tentar picar o jogo. Muita bola esticada. E tentar ver que eu citei, o gol cagado de Yuri Alberto, defesas e mais defesas, e levar por pênalti para tentar dar sorte com o Cássio no gol, defendendo pelo menos 1 ou 2 cobranças. E isso aí não é tática de time vencedor, de time que quer ser campeão. Então não é de graça Corinthians 4 anos sem títulos. Acho que em 2019 o Corinthians conquistou um Paulistão em cima do São Paulo. O que acontece? Mas título importante, né, que muita gente desmerece, né, o Campeonato Paulista. Então, se for ver título importante, tem mais tempo. Foi 2017, o brasileiro com o Carille. Então, tantos técnicos já se passaram pelo Corinthians, tantos trabalhos foram feitos, tantos trabalhos interrompidos, mas o Corinthians é isso. A bagunça que todo mundo vê pela imprensa do bastidor corintiano, com Duílio Monteiro Alves, aí tem a oposição tentando fazer algum barulho, mas só disputas políticas dentro de si, grupo contra grupo, mas ninguém pensando no Corinthians. Então o que a gente vê, o retrato do Corinthians em campo, é isso aí. Ah, mas precisava tirar o Luxemburgo. Ia resolver? Trazer Mano Menezes, no intuito de quê? Arrumar a casa, né? Pensar agora em como tem que pensar no Brasileirão para não cair. Diferença só de 4 pontinhos, né? Pro Vasco, que é o primeiro que tá na zona. Corinthians 30 pontos, Vasco 26.
é perigoso, é delicada a situação do Corinthians quanto a tudo, principalmente delicado. Eu não falo nem esse negócio de rebaixamento, que eu acredito que não vai cair, porque a turma de baixo lá é muito ruim, mas delicado o que o Corinthians apresenta ou não apresenta. Acho que o próprio corintiano há de concordar que não vê nada. Não vê nada e não vê perspectiva de melhora dentro dessa situação. Trocou o técnico. Será que qual vai ser a liberdade do Mano Menezes de poder fazer a tal da limpa no elenco que todo corintiano deseja, né? Se for para trocar de técnico e continuar com os mesmos jogadores, sei lá, bota algum técnico da base do sub-20 que disputou a copinha. Então, quando eu brinco falando acesso negado, é isso mesmo. O Corinthians parece que o título da Libertadores de 2012 foi somente um lapso. O normal do Corinthians é ir mal em competição internacional. Aconteceu uma hecatombe, um acidente da natureza, foi campeão. E quando mereceu ser campeão em 2013, foi lá e foi roubado pela Conmebol, por causa de ter matado o torcedor em Oruro, na Bolívia. Então é isso. Então o Corinthians é retrato disso mesmo. Fazer vídeos atrás de vídeos falando do Corinthians basicamente muda-se o jogador ou situação, ou mais o enredo em si é o mesmo. De frustrações, uma vitória ou outra, ganha um clássico, vai lá e perde o restante, ganha um jogo. Eu acho que isso é muito pouco, é muito pequeno se tratando de Corinthians. Vai melhorar? Para curto prazo eu não acho, dentro dessa situação de agora. Então o Corinthians é retrato de si mesmo, é uma caricatura de si mesmo. Então é só um esboço, é um rascunho, um rabisco. Como eu tinha citado, a volta para a realidade corintiana depois dessa eliminação já notória que aconteceu essa eliminação. Eu não estou surpreso. Você está? Por mais que eu sou palmeirense e torci, e como torci pro Corinthians cair fora, para mim seria uma surpresa o Corinthians se classificar. Pelo futebol do Fortaleza e pelo não futebol do Corinthians. Como eu já tinha citado no início do vídeo, o Corinthians não conseguiu dominar nem Itaquera. O que ia mudar o Corinthians para ser tão efetivo no Castelão? Qual foi essa preleção que o Mano fez para inflar o ego e o brio dos jogadores, para falar, não, agora sim o Coringão vai voltar aos tempos de glórias? Sinceramente, acho que por mais que troca-se treinador, a culpa em si não era de Luxemburgo, né? Não é de técnico em si, não é também agora também não é de Mano Menezes, mas é de tudo. É do continuismo desde a diretoria para os jogadores em campo. Os jogadores em campo mandam em quem vai entrar. Se não fizer o que a gente quer, a gente queima você, a gente tira você de circulação. É o que acontece. E em todo time grande, todo time acontece isso também, né? O Corinthians agora tá mais notório porque é fracassos atrás de fracassos. Então fica mais nítido, fica mais notório isso, mas com certeza em outros times acontece também. Se não dançar miudinho também, se não pisar miudinho, acaba os insucessos acabam vindo à tona. Méritos também do Fortaleza também, que vem acumulando e vem fazendo história, uma coisa muito bonita, porque o Fortaleza já teve anos que ficou vários e vários anos empacado na Série C, tentava subir para a Série B, não conseguia, e quando começou a fazer um trabalho decente, começou a subir e não parou mais. O primeiro desafio do Fortaleza foi se estabelecer na Série A. Que muitas vezes o time, quando é um time pequeno ou fora do grande centro, acontece isso. Sobe e depois cai. Fica aquela gangorra, tipo, um Curitiba acontece muito isso, um Goiás. Então, o Fortaleza a primeira missão era fugir dessa síndrome. O Fortaleza se estabeleceu e começou bons trabalhos. Começar a ganhar de times grandes, começar a ganhar casca. De um trabalho longevo também de Vojvoda, conta muito isso. O trabalho feito lá atrás também, não tão atrás, mas um pouco atrás também, com o Rogério Ceni também. Então tudo isso aí hoje faz o
o Fortaleza ser um time, até em cenário nacional, começando a dar os seus passos internacionais, um time respeitado, um time que não vai ser aquela galinha morta, você vai enfrentar e 3 pontos já computado na fatura. Não, não é. Então tem que jogar muito, coisa que o Corinthians nem se atreveu a fazer. Então, eu já citei no começo do vídeo, méritos totais do Fortaleza e deméritos totais do Corinthians. O Corinthians nem ousou a fazer cócegas no Fortaleza. Então, méritos totais do Fortaleza. Da situação do recém-chegado Mano Menezes. O grande desafio dele, né, eu não falo nem fazer o Corinthians jogar bola, que eu acho ele precisa de uma pré-temporada, né? Para fazer esses times jogar, mas fazer esses times jogar. Aí que vai o grande trunfo ou não do Mano Menezes vai ser fazer o quê? Passar essa época eleitoral do Corinthians, entrar janeiro, não sei se a oposição ganhar, se ele vai continuar no cargo, não sei, porque o técnico, o Mano Menezes, é o técnico da situação, não é o técnico da oposição. Então, eu não sei se ele continuaria, né? Por mais que... Porque presidente, quando entra, ele pensa na sua gestão, não pensa no clube. Se eu tirar o Mano, vai atrapalhar o Corinthians. Esquece, quem entrar ou quem for sair, não tá ligando para o clube em si. Tá ligando para o próprio ego. Então, não é o tal do o nosso Corinthians, é o meu Corinthians, né? Quem senta na cadeira é quem gosta de dar as cartas. O grande desafio de Mano Menezes é o quê? Fazer a limpa no elenco e se livrar dos medalhões, porque fica muito complicado você querer almejar um título e começar no seu plantel de jogadores, se você colocar Gil, Fagner, Fábio Santos e Romero, né? Eu já tô até incluindo Romero também, que Romero ganhou a vaga de titular, por quê? No clássico eu ganhei do São Paulo? Não, mas eu fiz um gol que quem assistiu o São Paulo e Corinthians viu que foi totalmente foi uma falha, um clarão enorme e bizonho da zaga do São Paulo. O Romeu só chutou, não foi uma jogada trabalhada, 1-2, virou, fez a parede, não. Ele pegou, levantou a vista, tô sozinho, pá, bateu. E falha do goleiro Rafael, gol. Isso chancelou, deu a moral para o Romero ser titular num jogo valendo vaga para uma final de campeonato continental, né? Então eu acho que parte disso parte disso é a falta, não sei se de planejamento ou o técnico tá chegando agora, eu não vou querer mexer com os grandões do elenco para poder até não me queimar. É o tal do cara, eu quero chegar sendo o paizão e abraçar todo mundo, depois devagarzinho tentar tirar um, tirar outro. Foi o que o Luxemburgo tentou fazer. E ao perceber, o elenco pegou e já queimou ele também. Você quer tirar a gente? Também não vou correr por você também. Isso eu percebi notoriamente na reta final do trabalho do Luxemburgo. E eu, não sendo corintiano, percebi isso. Então, por isso que eu falo, o jogador quando quer se unir para poder conquistar algo, muitas vezes acontece. Mas quando quer desconstruir ou destruir algo, ou queimar alguém, ou para demitir alguém, o jogador para de jogar legal mesmo. Então, para mim o Mano Menezes vai ter, vai ser os desafios de Mano Menezes, é fazer esse Corinthians jogar, mas para fazer esse Corinthians jogar, é preciso fazer uma limpa no elenco, uma oxigenada, fazer o time respirar novos ares. Tem jogadores que merecem ficar mais um pouco, mas tem jogadores que não dá mais. Então, já indo para a parte final do vídeo, falar do Corinthians apagado, jogadores que me chamaram a atenção negativamente. Renato Augusto, que nem eu já citei dele, e tem até com razão, tem torcedores do Corinthians que morrem de amor por Renato Augusto. É Renato Augusto mais 10. Nessa situação, concordo. Porque o único resquício de bom futebol no Corinthians é Renato Augusto. Mas, como já salientei em outros vídeos, o Corinthians, pela grandeza do Corinthians, o que era o Corinthians, não pode ser refém de um jogador que joga bem. Não, eu digo, hoje, pela sua condição física, mesmo no auge, nos grandes clássicos, jogando bem, não é craque. Por quê? Porque a sua
a parte etária, que é a idade já avançada, e principalmente a parte física, o limita. Então não tem como colocar ele na parte de craque. É um grande jogador dentro da situação corintiana. Quando eu cito, então você quer que mande Renato Augusto embora? Não, mas ele não pode ser o camisa 10 e faixa, o bambambam, o Brastemp, o melhor que tem. Não, porque também ele não é essa Coca-Cola toda também, porque, como eu falei, todas essas limitações dele, ele tinha que fazer parte do elenco do Corinthians, tipo um cara do banco, o cara tinha que ser um bom camisa 10, um banco, para o quê? O camisa 10 titular, cansou, ou quer fazer um fator surpresa, eu tiro o titular e coloco Renato Augusto. Só que o Corinthians não tem esse titular fictício que eu inventei, não existe. Porque o camisa 10 é o Renato Augusto, o reserva é o Renato Augusto. Se tirar Renato Augusto, o 1% de técnica que o Corinthians tem, de querer jogar um futebol sem Renato Augusto, com Renato Augusto é 1. Sem Renato Augusto é 0. Então tem aquela tese que eu defendo que o 1 é mais que 0, mas é muito pouco se tratando de Corinthians achar que Renato Augusto resolve, porque não dá, porque não tem como contar continuamente com Renato Augusto. Não dá, gente, não dá. Eu achei o Rojas muito sumido, que é o título como veio como com aquela pecha o estigma, o carimbo de craque, veio da Argentina. A gente vê jogos de campeonato argentino sofríveis, eu assisti um River e Boca também que, uau, que jogo feio. River Plate ganhou de um Boca Juniors reserva, beleza, pensando já no Palmeiras, mas o pessoal tropeça na bola. E esse Rojas veio como craque. Então, tal qual já veio o Fausto Vera também, já veio da Argentina como um cara revolucionário. Então, também como o Merentiel veio pro Palmeiras na época, que hoje já tá no Boca já. Então, Flaco Lopes veio pro Palmeiras, também veio do Lanús, um grande craque. Comum. Então, Rojas é um bom jogador também. É que muitas vezes esse time ruim do Corinthians, se tem um jogador que pode ter um potencial, esse time do Corinthians já destrói o jogador. Então, fica difícil. Yuri Alberto isolado, não tem muito como cobrar ele, até fez alguns gols, né, em jogos passados, né, mas é aquilo ali, ele precisa ser municiado. Se tem um Rojas que não tá jogando bem, se você tem apagado o Rojas, né, se você tem um Renato Augusto que as limitações físicas o impedem de tentar municiar mais o Yuri Alberto morre de fome. O ataque corintiano morre de fome. Fica, sei lá, parado, inerte, sem vida. E o Yuri Alberto é isso, ele precisa ter uma bola redonda. Seria o Yuri Alberto seria um Jonathan Caleri da capa da revista Capricho, né? Então, mas isso é isso. É só mais um rostinho bonito na TV, mas porque bola, Yuri Alberto nunca foi. Faz seus gols. Tá entregando até mais gols do que entregava na época do Roger Guedes, mas também é outro também que é comum demais também, né? Se tratando se estamos falando de Corinthians, Yuri Alberto, camisa 9, calma, né? Nada além disso, só entrega seus golzinhos também, mas também é o tal o time do Corinthians sendo ruim, puxa ele pra baixo. Então, isso é complicado. E a cereja do bolo corintiano, do bolo de merda, que é o Corinthians. Imagine um tamanho de um bolo de merda, de fezes, esse é o Corinthians. E a cerejinha em cima desse bolo de merda, Fábio Santos. Sim, Fábio Santos a participação é veemente. Ele pode colocar também Lucas Veríssimo, mas Fábio Santos já tá na turma dos velhinhos que já tem que fazer parte da faxina que o Mano Menezes tem que tirar fora. Ele falhou. Então, a hora que ele subiu na bola, a bola passou lambendo a careca dele e ele não conseguiu pegar a bola. Aí, engraçado, quando a bola bate na rede lá, a torcida comemora, ele xinga. Pô, você não pegou, você não marcou, você não fez isso.
Pô, você errou, Fábio Santos. E feio. Errou feio. No gol do Pikachu, ele catou cavaco. Acho que ele não esperava da derrapada do escorregão do Pikachu. Ele escorregou junto. Aí foi feio. Aí, tipo, quando o Pikachu chutou, quando o Pikachu chutou pro gol do Fortaleza, ele ficou xingando a zaga. Mas o erro foi seu. Então, obviamente que a bola passou por todos, mas a tal da cereja do bolo de merda é toda sua, Fábio Santos. Juntamente com Lucas Veríssimo. Então, falhou o ex-jogador do Santos, ex-jogador do Benfica. Então, o Corinthians tá com esse pepino também. Veio também com status de craque na zaga e não fez nada também, né? Então, é mais um das vítimas do jogador com potencial, mas o time é ruim, puxa ele pra baixo, em vez de acendê-lo acima. Então o Corinthians é o tal do mal do mesmo, mais do mesmo, né? Então é mal do mesmo e o mais do mesmo, né? E não me causa surpresa nenhuma essa eliminação corintiana, não causa. Desafios o Corinthians tem muito, dentro de campo, fugir do Z4, mesmo... Eu torço para que o Corinthians caia por ser palmeirense, mas não acredito que caia, porque a turma lá de baixo, um tira ponto do outro e não tem, o pessoal de baixo não tem aquela sequência que pode assombrar o Corinthians. Quem pode mais assombrar o Corinthians é o próprio Corinthians. Pro Mano Menezes é o desafio, fazer o time jogar, mas para fazer o time do Corinthians jogar, tem que fazer aquela senhora faxina. Fazendo a faxina, será que os jogadores vão jogar por ele? Sai Gil, sai Fábio Santos, sai Fagner, sai Romero. Num caso até mais extremo, sai Cássio para abrir alas para Carlos Miguel. Cássio não, que o Cássio pega até bem, mas eu tô incluindo ele só pela longevidade no time também, né? Mas será que eles vão topar? Não, beleza, pelo bem do Corinthians, topamos sair. Desculpa. Isso não vai acontecer. Jogador, por mais que beije o símbolo, fala que eu sou mais um do bando de loucos, né? Que o jogador adora falar isso quando chega no Corinthians. Não é assim que funciona. Não é. Não existe o Esporte Clube Corinthians Paulista. Existe Jogador Futebol Clube. Que nem eu usava muito o exemplo do Roger Guedes Futebol Clube. Fagner Futebol Clube, Gil Futebol Clube, Fábio Santos Futebol Clube e o Corinthians fica mais um ano sem título, 4 anos já, desde o Paulistão de 19, título ganhado em cima do São Paulo, né? 4 anos sem títulos e mais um ano sem conquistar um título internacional. Portanto, Corinthians chegou na catraca, na cidade de Luque, na sede da Conmebol, acesso negado.